recompensas. That whenever it comes to a game, Que quando é que a gente vai jogar um jogo, or whenever it comes to a war, ou quando eu entro numa guerra, there is only só tem one of two outcomes. uma de duas resultados. Either I won Ou eu ganho, or I ou lost. eu perco. I need you to understand Eu something today. preciso que você entenda algo hoje. That we are in a war with the enemy. Que nós estamos em uma guerra com o inimigo. Jesus made this promise to us. Jesus fez essa promessa a nós. That the thief comes to steal from us, kill us, and destroy us. Que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. But Jesus came that we may have life and have life more abundantly. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. I need you to understand this, Dunamis Con. Eu preciso que você entenda isso, Dunamis Con. That you are not fighting for victory. Que você não está lutando pela vitória, That you are fighting from a place of mas que victory. você está lutando a partir de um lugar que você já é vitorioso. Because the one that we serve and love, Porque aquele que nós amamos e servimos, all he does is win, win, win. tudo que ele faz é vencer, ganhar e ganhar. He never Ele loses. nunca perde. Therefore, anytime we engage with the E enemy, é por isso então que quando nós entramos em uma luta com o inimigo, we fight with the mindset nós lutamos com a mentalidade that because Jesus has conquered, de que porque Jesus venceu, we will overcome. nós também venceremos. Now, this may not be new information to many of us. Agora, talvez isso não seja informação nova para muitos de nós, That we have a very real enemy. de que nós temos um inimigo muito real. And if we are going to walk in the victory that God has promised E us, se nós vamos andar na vitória que o Senhor prometeu para nós, there is a certain revelation about who Jesus is existe uma certa revelação sobre quem Jesus é, that we must live with. que nós precisamos viver com ela. How many of you love the church of Jesus Quantos Christ? de vocês amam a igreja de Jesus Cristo? Come on, that's not enough of you. Vamos lá, não é o suficiente de How many of you vocês. love Jesus' church? Quantos de vocês amam a igreja de Cristo? So whenever we are part of the church, Então, quando é que seja que a gente é parte da igreja, we have one of two mindsets in which we can engage. nós temos uma de duas mentalidades que nós podemos participar ou viver. Sometimes we treat church Às vezes a gente lida com a igreja as though we are on a cruise ship. como se a gente estivesse num navio cruzeiro. But I need you to know Mas this, eu preciso que você saiba disso, that every single church that is represented in this house de today que cada igreja que está representada aqui nessa casa hoje is a battleship. é um tanque, um navio de guerra. When you are on a cruise ship, Quando você está num navio cruzeiro, there are certain questions that you ask. existem certas perguntas que você se faz. They are different from questions that are asked on a E battleship. são perguntas diferentes que a gente faz quando a gente está num navio de guerra. For example, on a cruise ship, Por exemplo, num cruzeiro, you ask questions like, você faz perguntas como: do I like the music they play in the ballroom? será que eu gosto da música que eles estão tocando lá do lado de fora? But on a battleship, Mas num navio de guerra, you ask, is the ship on a clear and a noble a mission? gente pergunta: será que esse navio está numa missão nobre e clara? On a cruise ship, Num navio cruzeiro, you ask, do I like the captain and his crew? você pergunta: será que eu gosto do capitão e do povo dele? But on a battleship, Mas agora num navio de guerra, you ask, does the captain submit to a higher você authority? pergunta: será que esse capitão está submetido a uma autoridade ainda maior? A cruise ship question, Uma pergunta de navio de cruzeiro: is the service good? será que o serviço lá é bom? Battleship question, Agora num navio de guerra, did I complete my service today? será que eu cumpri a minha tarefa hoje? Cruise ship question, Pergunta de cruzeiro: are my needs met and was I spiritually será que fed? as minhas necessidades foram supridas e eu fui alimentado espiritualmente? Battleship question, Agora no navio de guerra, are crew members equipped to succeed? será que os membros dessa equipe estão equipados para ser bem-sucedidos? So we can meet the needs of others. Para que a gente possa então suprir a necessidade de outros? On a cruise ship, Num cruzeiro, you ask, is my cruise pleasant? a gente faz a pergunta: será que o meu navio é agradável? Battleship, Agora no navio de guerra, did we survive the stormy weather and make it through the fight? será que a gente vai viver nessa tempestade e vencer essa batalha? Cruise ship question, Pergunta de cruzeiro:
Is it comfortable? Será que é confortável? Battleship question. Pergunta de navio de guerra. Is it strong, resilient, and loaded with necessary É weapons? forte, resiliente, tem todas as armas necessárias. Cruise ship question. Pergunta de cruzeiro. Do I want to sail with them again? Será que eu quero viajar com eles de novo? Battleship question. Pergunta de navio de guerra. Is what we are doing making a difference in the Aquilo fight? que a gente está fazendo uma diferença nessa luta? I believe that there is a generation of battleship sons and daughters in this house Eu today. creio que existe uma geração de navios de guerra, filhos de navios de guerra aqui nessa casa hoje. When you are on a battleship, Quando você está no navio de guerra, you are fully engaged in the life of your church. você está participando completamente na vida da tua igreja, You are fully engaged in small groups. participando nos grupos pequenos, You are fully engaged in your giving, participando na sua generosidade and you are fully engaged in your e mission. participando completamente na sua missão. Let's look at the text of scripture today. Vamos olhar agora para o texto das Escrituras. 2 Kings, Segundo Reis, chapter 13. capítulo 13. We are looking at two characters. One's name is King Joash. Nós estamos olhando para dois personagens. O primeiro é o rei Jeoás. Second character is the prophet Elisha. O segundo personagem é o profeta Eliseu. King Joash was ruling in O Israel, rei Jeoás estava reinando sobre Israel. and we are seeing his interaction with the prophet Elisha. E nós estamos vendo a interação dele com o profeta Eliseu. Elisha is the successor of the previous prophet Elijah. Eliseu foi o sucessor do profeta que veio antes dele, Elias. Elisha served the nation of Israel 60 years. Elias serviu a nação de Israel 60 anos. He performed miracles, Ele performou milagres, raised up other ele prophets, levantou outros profetas and dealt in national e affairs. lidou com problemas nacionais. Elisha is the prophet who works on behalf of the God of Israel. Eliseu é o profeta que trabalhava pelo rei de Israel. Now let me speak to some young and upcoming prophets in this place Agora today. deixa eu falar com alguns profetas que estão sendo levantados nesse lugar hoje. Elisha was not obsessed with power. Eliseu não estava preocupado com o poder, He was not obsessed with platform. ele não era obcecado com a plataforma. He loved the most prominent people in Israel, Ele amou as pessoas mais prominentes em Israel and he loved the most marginalized e people in também as Israel. pessoas mais marginalizadas. He operated with a spirit of integrity, Ele operou com o espírito de integridade, character, and humility. caráter e humildade. This is just a short teaching, Isso aqui é um ensino bem curto, because I believe that God is raising up more prophets in this hour. porque eu creio que o Senhor está levantando mais profetas nessa hora. And we don't need any more E prophets nós não precisamos de mais profetas in any of the nations of the em world qualquer nação da terra who are obsessed with power and que platform. são obcecados por plataforma e com poder. We need prophets who carry the burden of the Lord. Nós precisamos de profetas que carregam o encargo do Senhor. We need prophets who carry the word of the Lord. Profetas que carregam a palavra do Senhor. And we need prophets who know how to E pray. profetas que sabem como orar. Does anybody receive that today? Alguém que recebe isso hoje. I declare right now in Jesus' Eu name declaro agora no nome de Jesus that a fresh and a holy and a pure mantle que uma unção e um manto fresco e puro is falling in this place even now. está caindo sobre esse lugar até mesmo agora. That there is a purity being restored to the prophetic movements in this house. Que existe uma pureza sendo restaurada para o movimento profético aqui. And that purity will add much power. E essa pureza vai adicionar poder. In the same spirit of Elisha, No mesmo espírito de Eliseu, I say, would you go forth from this conference eu digo que você saia daqui dessa conferência nesse final de semana. in Jesus' name? No nome do Senhor Jesus. So in this moment, Então, nesse momento, verse 14, versículo 14, Elisha had fallen sick, Eliseu ficou doente. and he knew he was about to E die. ele sabia que ele estava prestes a morrer. So King Joash Então o rei Jeoás says a phrase to him fala uma frase para ele, that happens to be the same phrase that Elisha said to Elijah as he was dying. que foi a mesma frase que Eliseu falou para Elias, que
que Elias falou para Eliseu quando ele estava morrendo, ele estava subindo. My father, my father. Meu pai, The chariots of Israel and its horsemen. os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. It's like this prayer that he was praying. É como se fosse uma oração que ele estivesse fazendo. And so Elisha began to give him some instructions. Então Eliseu começa a dar algumas instruções para ele. He told him to take a bow and arrows. Ele falou, pega arco e flechas. And then he said to Joash, Ele fala para Jeoás, draw the bow. pega o arco. And he drew it. E ele pegou o arco. Now the writer of Kings Agora o autor de Reis is going to great lengths vai criar to links stress to us exactly what Elisha told Joash para to do. mostrar pra gente exatamente aquilo que Eliseu falou para Jeoás fazer. Joash did not deviate from the assignment. Jeoás não desviou da tarefa. He did exactly what he was told to do. Ele fez exatamente aquilo que foi pedido que ele fizesse. Isn't it true that we are masters Não é verdade que nós somos mestres of coming up with our own interpretation of what God asked us de to do? pegar as nossas próprias interpretações daquilo que Deus nos pede para fazer? God says, I want you to go on a fast. Deus fala, eu quero que você vá e jejue. And you're like, but wait. E você fala, mas espera aí, Deus. Hold on. Espera aí. What about next year? Mas se eu fizer isso ano que vem? Or God says, you know what? I want you to end that Ou relationship. Deus fala, eu quero que você termine esse relacionamento. And you're like, but God, what's wrong with the E você relationship? tá tipo, Deus, mas o que tem de errado com o meu relacionamento? I like them. Eu gosto dele. I find pleasure in them. Eu encontro prazer nele. Aren't we so good Nós não somos tão bons at slightly deviating from what God has asked us em to do? desviar pouquinho daquilo que Deus nos chamou para fazer. And God says, out of E order. Deus fala, fora de ordem. It's no longer the season Não é mais a temporada for us to pick our own path. para a gente escolher o nosso próprio caminho. This is not a season Essa não é uma temporada for you to choose your own para adventure. você escolher a sua própria aventura. This is the season to lock in. Essa é a temporada de você segurar firme. Go back to the last thing that God told you to do. Voltar para a última coisa que Deus te chamou para fazer. It is always shocking to E me. é sempre muito assustador para mim. After years of youth and young adult ministry, Depois de anos trabalhando com jovens e jovens adultos, the amount of people who are confused as to why they're not hearing some new word from God. o número de pessoas que ficam confusas do porquê que eles não estão escutando novas palavras de Deus. My question is, did you obey the last thing He A told minha you? pergunta para você é: você obedeceu a última coisa que Ele te chamou para fazer? Or did you choose your own adventure? Ou você escolheu a sua própria aventura? Joash followed the instructions up to this point. Jeoás seguiu as instruções até esse lugar. Why does this matter? Por que isso importa? Because partial obedience is disobedience. Porque uma obediência tardia é desobediência. We must declare war Nós precisamos declarar guerra on any area of our lives em qualquer área das nossas vidas that we are walking in half-hearted obedience que to nós Jesus. estamos andando em uma obediência mediana a Jesus. Somebody shout, I declare war. Será que alguém pode gritar comigo? Eu declaro guerra! My question to you, Dunamis Khan, A minha pergunta para você, Dunamis Khan, is what is it that you need to declare war on? o que é que você precisa declarar guerra contra? Romans 1, Romanos capítulo 1, 29 through 32. versículos 29 a They are 32. gossips. Existem pessoas que estavam fofocando, Slanderers, pessoas que estavam fazendo maledicência, haters of God, aqueles que odiavam a Deus, foolish, faithless, heartless, pessoas tolas, sem fidelidade, sem coração. though they know God's righteous decree Por mais que eles conhecessem aquilo que Deus tinha falado de forma reta, that those who practice such things deserve to die. que as pessoas que praticam tais coisas devem e merecem morrer. What is it that you need to declare war on? O que é que você precisa declarar guerra contra? Is it gossip or faithlessness? Será que é fofoca ou falta de fidelidade? Out of order. Nós estamos fora de ordem. Proverbs 23, Provérbios 23, 21 and 22. 21 e 22. Be not among drunkards Não esteja entre aqueles que estão bêbados or gluttonous eaters of meat, e nem se envolvam com comilões, for the drunkard and the glutton pois eles caminham para a pobreza will come to poverty, e de tanto dormirem and slumber will clothe them with rags. terão apenas trapos
para vestir? Is it overeating and laziness? Será que é comer demais e ser preguiçoso? Some of us need to declare today, Alguns de nós precisamos declarar hoje: I declare war. eu declaro guerra. This is not the season for you to be lost in laziness. Essa não é a temporada para você ficar perdido na preguiça. Deuteronomy chapter 18, Deuteronômio capítulo 18, verses 10 through 12. versículos 10 a 12. And do not let your people practice fortune telling, Jamais deverá ver você alguém que seu filho, or use sorcery, or interpret omens, ou que use feitiços, ou pratique ocultismo, or engage in witchcraft, ou façam parte da bruxaria, or cast spells. lance feitiços. Anyone who does these things Qualquer que fizer essas is coisas detestable to the é Lord. detestável ao Senhor. Engaging with psychics or horoscopes. Praticar ou ir atrás de videntes ou horóscopos. Astrology is a $25 billion industry A a year. astrologia é uma indústria de 35 milhões de dólares por ano. Did you know that right now? Você sabia que agora Witchcraft downloads are at 20 billion downloads per month. existem 20 milhões de downloads sobre bruxaria acontecendo por mês? We must declare war. Nós precisamos declarar guerra. 1 Corinthians 6:18. 1 Coríntios 6:18. Flee from sexual immorality. Fujam da imoralidade sexual. Sexual immorality Imoralidade sexual is that something you need to declare war on. é algo que você precisa declarar guerra contra hoje. Somebody shout, I declare war. Será que alguém pode gritar comigo? Eu declaro guerra. Deuteronomy chapter 6, Deuteronômio capítulo 6, verses 6 through 8. versículos 6 a 8. And these words that I command you E essas palavras que eu estou te comandando, today shall be on your heart. hoje você deve guardar no seu coração. You shall teach them diligently to your children, Repita com frequência a seus filhos. and shall talk of them when you sit in your house, Converse a respeito delas quando estiver em casa, and when you walk by the way, e quando estiver caminhando, and when you lie down, quando se deitar and when you e rise. quando se levantar. Some of us need to declare war Alguns de nós precisamos declarar guerra on unintentional parenting. na nossa falta de intencionalidade ao sermos pais. I want to speak to parents Eu today quero falar com pais hoje and let you know that God cares about how you are raising your e te children. falar que Deus se importa da maneira a qual você está levantando e ensinando os seus filhos. That it matters how much of the Word of God you are putting in them, Que importa a quantidade da palavra de Deus que você está colocando neles and the intentional time that you are spending with e o them. tempo intencional que você está passando com eles. Somebody shout, I declare war. Será que alguém pode gritar comigo? Eu declaro guerra. So Joash followed Elisha's instructions completely and specifically. Então Jeoás seguiu as instruções de Eliseu completamente. God's divine order A ordem divina de Deus creates the necessary space in your heart cria o espaço necessário no seu coração to carry His prophetic word. para carregar a sua palavra profética. Many of us love receiving prophetic words from the Lord. Muitos de nós amamos receber palavras proféticas do Senhor. We love being in prophetic Nós environments. amamos estar em ambientes proféticos. We love prophetic Nós impartation. amamos a transferência de unção profética. But we hate divine order. Mas nós odiamos a ordem divina. And the Lord says that the only way you're going to walk in the fullness of my word E over o your life Senhor diz que a única maneira que você vai viver na plenitude daquilo que eu tenho para sua vida is to begin to move in divine é order. começar a se mover em ordem divina. So you must declare war Então você precisa declarar guerra on any part of your soul, em qualquer parte da sua alma, on any part of your daily qualquer activities parte das suas atividades diárias not in alignment with God's que word não over your estão life. alinhadas com a palavra de Deus para sua vida. Amen. Amém? So Elisha tells King Joash, Então Eliseu fala com o rei Jeoás: take the arrows. pegue o arco. And he took them. E ele pegou o arco. And he said to E him ele falou para ele to pull the arrows back and begin to shoot the para arrow. puxar a flecha e
começar a tirar as flechas. And the Bible says this. E a Bíblia diz o seguinte: Elisha laid his hands Eliseu pôs as suas mãos on the king's hands, sobre as mãos do rei. and as Elisha took his hands as this prophetic act, E à medida em que Eliseu tirou as suas mãos como esse ato what he was showing him, profético, what he was showing o him que ele estava mostrando para ele was the actual potential era o potencial existente that was in Joash's que hands. estava nas mãos de Jeoás. It's one thing for you to release an arrow. É algo para você liberar uma flecha. It's one thing for you to pray a prayer. É algo você fazer uma oração. It's one thing for you to speak to the É enemy. uma coisa você guerrear e lutar contra o inimigo. It's another thing when the hand of God comes on your É hand. outra coisa quando a mão do Senhor está sobre as suas mãos. It's another thing when God comes on your voice. É outra coisa quando a voz de Deus vem sobre a sua voz. It's another thing when God himself sits in the room whenever you begin to lead. É outra coisa quando o próprio Deus está na sala quando você começa a liderar. So he tells him, release the arrow. Então ele fala para ele, libera a flecha To the east. pro leste. Y'all give it up for my man right here. Vamos dar uma salva de palmas pro meu amigo. Porque ele foi soltado. Elisha then gives some commentary on this demonstration. Eliseu então faz alguns comentários sobre essa demonstração. He gives him some context. Ele dá para ele um pouco de contexto. He tells Joash to do something seemingly very foolish. Ele fala para Jeoás fazer algo que parecia ser um pouco tolo. And then he gives him the revelation of what's happening. E então ele dá para ele a revelação daquilo que estava acontecendo. Can you trust God enough Você pode confiar em Deus o suficiente to fully obey without fully understanding? para obedecer completamente sem entender completamente. Some of you need to declare war on a spirit of doubt that you have been walking in. Alguns de vocês precisam declarar guerra no espírito de dúvida que vocês têm caminhado. Because doubt is not the currency of the kingdom. Porque a dúvida não é a moeda do reino. Faith is the currency of the kingdom. Fé é a moeda do reino. So verse 17 says Então, this. versículo 17 diz o seguinte. And he said, the Lord's arrow of victory, Ele disse, a flecha de vitória do Senhor. the arrow of victory over Syria. A flecha de vitória sobre a Síria. For you shall fight the Syrians in Aphek Pois você vencerá contra os sírios em Afec, until you have made an end of them. até que você os tenha destruído. So basically he tells Joash, Então basicamente ele fala para Jeoás, you will need to fight your enemy você vai precisar lutar contra o seu inimigo until you have made it to complete victory. até que você chegue a uma vitória completa. I'm here to prophesy to somebody today Eu tô aqui para profetizar sobre alguém hoje that you will need to fight your que enemy você vai precisar lutar contra o seu inimigo until you have walked in full and total victory. até que você veja a vitória completa. That sometimes you need to keep fighting that spirit of De depression. que às vezes você precisa continuar lutando contra o espírito da depressão. Sometimes you need to keep fighting that spirit of lust. Às vezes você precisa continuar lutando contra o espírito da lascívia. Sometimes you need to continue fighting that arrogant spirit Às vezes você precisa continuar lutando contra aquele espírito arrogante until you have experienced full and total victory in your life. até que você tenha experimentado uma vitória plena na sua vida. You have been promised victory. Você tem a vitória prometida. Comigo, eu declaro guerra. So as the arrow begins to fly towards the east, Então, à medida em que as flechas começam a ir para o leste, Scripture tells us that Elisha as escrituras nos falam que Eliseu began to say, this is the Lord's arrow of victory. começa a falar, essa é a flecha da vitória do Senhor. This is significant Isso é significante, because it was very intentional to shoot an arrow into the camp of the enemy. porque foi muito intencional em atingir a flecha no campo do inimigo. Whenever nations would go to war in the Near East, Quando no Antigo Oriente Próximo as nações entravam em guerra, the declaration
declaration of a war would often begin A declaração de uma guerra começava whenever one person would take an arrow and shoot it, or take a spear and throw it. quando uma pessoa pegava uma flecha e atirava essa flecha. And when it landed, E quando essa flecha pousava, it was considered an act of war. isso era considerado um ato de guerra. There's a reason why Elisha told Joash to do this. Existe uma razão a qual Eliseu falou para Jeoás fazer isso. Because there's something powerful whenever you get a declaration of war in your own mouth. Porque tem algo poderoso quando você tem uma declaração de guerra na sua própria boca. I want the musicians to come out and join me. Os músicos podem voltar. The Bible says that the king of Israel A Bíblia diz que o rei de Israel, to strike the ground with him, or to the king of Israel, Elisha said, strike the ground. Eliseu falou para o rei de Israel, bata no chão com as flechas. So Joash Então Jeoás, takes the extra arrows ele pega as flechas extra and he strikes the ground. e ele bate no chão. But here's what's interesting. Mas tá aqui o que é interessante. Joash, of his own accord, Jeoás, na sua vontade própria, made a decision to strike the ground toma a decisão de bater no chão 3 times. somente 3 vezes. Everybody say 3 Todo times. mundo fala comigo, 3 vezes. 3 times he struck the ground. 3 vezes ele bate no chão. Joash had missed the moment. Jeoás perdeu o momento. Joash was like Jacob who had the dream in Bethel. Jeoás era como Jacó que teve o sonho em Betel. And he said, surely the Lord was in this place and I didn't even know E it. ele fala, certamente o Espírito do Senhor está aqui, eu nem sabia. It's like Joash didn't realize that he is with the leading prophet Era of como se Israel. ele não entendesse que ele estava com o profeta de Israel. Elisha has a track record Eliseu tinha um relatório, uma extensão of speaking on behalf of God. de falar em nome de Deus. Joash represents those of us who are here today Jeoás representa aqueles de nós aqui hoje who treat supernatural moments que lidam com momentos sobrenaturais like they are natural como moments. se eles fossem momentos naturais. We treat powerful moments Nós lidamos com momentos poderosos as though they are common moments. como se fossem momentos comuns. So Joash takes the arrow Então Jeoás ele pega a flecha e ele bate uma vez, 2 vezes, 3 3 times, vezes. and Elisha looks at him. E Eliseu olha para ele. And the Bible says that Elisha was angry. E a Bíblia diz que Eliseu estava com raiva. Why would the prophet be angry? Por que o profeta estava com raiva? He's about to go see the Ele Lord. estava prestes a ir ver o Senhor. He's had a rich and a fulfilling ministry. Ele já teve um ministério He's raised the dead. bem sucedido, ressuscitou os mortos. He's seen the supernatural power of God. Ele viu o poder sobrenatural do Senhor. He's been faithful in his call. Ele foi fiel no seu chamado. But the Bible says he became angry with Mas a Joash. Bíblia diz que ele ficou irado com Jeoás. I want to submit to you Eu quero falar para vocês that he was angry que ele ficou com raiva. because Joash's compromised faith would result in countless compromised lives. Porque a fé que comprometia, que abria mão de valores de Jeoás, faria com que isso alcançasse muitas vidas também. And the same is true for us. E a mesma coisa é verdade para nós. See, the locations of the Syrians is a place called Aphek. Você vê, a localização dos sírios era um lugar chamado Afek. Everybody say Aphek. Todo mundo fala Afek. Aphek means a fortress, a fortified place. Afek significa um lugar que é uma fortaleza. A place that holds its ground. Um lugar que é forte. Now there are several locations in the Old Testament Agora, existem muitas localidades no Antigo Testamento that were known as Aphek. que eram conhecidos como Afek. All of them are associated with warfare and boundary conflicts. Todos eles estavam associados com guerra e guerra por locais. Joash's grandfather Ahab fought here. O avô de Jeoás, Acabe, lutou aqui. Joash's father Jehoahaz fought and lost O here. pai de Jeoás, Jeoacás, lutou aqui e perdeu. Joash had an opportunity Jeoás teve uma oportunidade to confront an enemy that his grandfather could not. de confrontar o inimigo que o avô dele não foi de He had an opportunity and an anointing to defeat an enemy who his father could not. Ele tinha a oportunidade
autoridade e uma unção de lutar contra um inimigo que seu pai não foi capaz de lutar e vencer. But because he struck the ground 3 Mas times, porque ele só bateu no chão 3 vezes, this enemy would continue to haunt the nation of Israel for generations to come. esse inimigo ia continuar martirizando a nação de Israel por anos e anos. What am I saying to you today? O que eu estou te falando hoje? I need you to declare war. Eu preciso que você declare guerra. I need you to strike the Eu ground. preciso que você bata no chão And I need you to keep striking the e ground que você continue batendo no chão so that the next para generation que a próxima will geração not have to fight the same demons. não precise lutar contra os mesmos demônios. Will not have to wrestle with the same Eles strongholds. não precisam lutar com as mesmas dificuldades. It's not just about you. Não é só sobre você. It's about those who are following behind É you. sobre aqueles que estão vindo atrás de você. So I get to say strike the ground. Então eu preciso que você bata no chão. Every time you pray, you're striking the ground. Toda vez que você ora, você está batendo no chão. Toda vez que você levanta as suas mãos, você está batendo no chão. Every time you pray in the Holy Ghost, you're striking the ground. Toda vez que você está orando com o Espírito, você está batendo no chão. Toda vez que você luta contra a tentação, você está batendo no chão. Toda vez que você vem para a igreja, toda vez que você fica perto da rua, você está batendo no chão. Bata no chão e não para até que o seu inimigo tenha sido vencido. A flecha do Senhor, This is the Lord's arrow of victory. essa é a flecha de vitória do Senhor. The Lord said you are calling you O Senhor está falando, eu estou te chamando to declare war para declarar guerra on the enemy of your mind, no inimigo da sua mente, on the enemy of your no family, inimigo da sua família, on the enemy of your no finances. inimigo das suas finanças. I declare war Eu declaro guerra on the spirit of division no espírito de that was divisão. trying to wreck my relationships. Estava tentando acabar com os meus relacionamentos. We can declare war Nós declaramos guerra because another arrow came porque uma outra flecha veio, when God opened up his mouth onde Deus abriu a boca and spoke into e existence falou a that existência my son que o meu filho will be born of a virgin. nascerá de uma An virgem. arrow was born of a Uma virgin. flecha nasceu de An uma arrow was virgem. prophesied Uma about flecha que foi profetizada thousands of years before the arrow came. dezenas e milhares de anos antes dessa flecha vir. And that arrow lived 33 years. E essa flecha viveu 33 anos. Sinless life. Uma vida sem pecado. Lived a perfect life. Isso é uma vida perfeita. And that arrow was lifted up. E essa flecha foi levantada. And that arrow was E crucified. essa flecha foi And that crucificada. arrow went down E into essa the flecha It took him 3 e days. depois de 3 dias, If he was striking, he'd only have to do 3. He went down 3 days. ele foi lá 3 dias That empowers us to keep striking the ground. para nos empoderar, continuar batendo no chão. The Lord's arrow of victory. A flecha do Senhor de vitória. War against sexuality. A imoralidade sexual. War against depression. Guerra contra a depressão. War against apathy. Guerra contra a apatia. War against intimidation. Guerra contra a tentação. War against gender confusion. Guerra contra a confusão de gênero. Nós declaramos guerra. Bate no chão. Levanta a sua voz. Bate no chão. Até que o seu inimigo tenha sido vencido. Bate no chão. Até que a sua mãe e o seu pai entrem para dentro do reino. Until revival. Até o avivamento. Strike the ground.
bate no chão. Come on, let's worship. Vamos lá, vamos adorar. vocês que estão lutando contra a ideia de desistir. I see the Lord strengthening your spiritual backbone right now. Eu vejo o Senhor trazendo força para sua coluna espiritual agora. There is a level of perseverance Existe nível de perseverança that you begin to tap into que você começou a entrar whenever you refuse to stop striking the ground. quando você se recusou a parar de bater no chão. I want to speak over those today Eu quero falar sobre vocês hoje who have given strong consideration to walking away from que Jesus. têm lidado com a decisão e têm falado, cara, eu quero andar para longe de Jesus. I hear the Lord saying, I just want to marry you all over Eu again. sinto o Senhor falando, eu quero casar com você de novo. I want to acknowledge that even when you weren't seeking me, Eu quero reconhecer isso mesmo quando você não está me buscando. I've never stopped seeking you. Eu nunca parei de buscar He says, você. I'm married to the backslider. Ele está falando, eu sou casado com aquele que quer me trair. So I call every backslider back home right Então eu now. estou chamando
restored right now. Eu oro e declaro que a sua maravilhação por Jesus seja restaurada agora. Holy awe and wonder. Holy awe and wonder. A santa admiração do Senhor. Fascination at the beauty of God again. Fascinação pela beleza do Senhor de novo. Come on, just close your eyes right now. Vamos lá, feche os seus olhos agora. I just declare visions all over this room. Eu declaro visões sobre todo esse lugar agora. Oh, may you see him high and lifted up. Que você possa vê-lo alto e levantado, entronizado. Seated in power. Sentado em poder. Eyes of fire not to consume you, Olhos de fogo não para te consumir. but eyes of fire to mark you with his love again. Olhos de fogo para te marcar de novo pelo amor dele. I say put your hand to the plow again. Eu falo, coloque a sua mão no arado de novo. I speak to those who have stopped serving in church. Eu falo para aqueles que pararam de servir na igreja. I speak to those who have turned inwards. Para aqueles que começaram a focar neles mesmos. And I say look outward and upward E again. eu declaro, olha para fora e para cima de novo. There's a restoration to your call Existe again. uma restauração do seu chamado de novo. There's a clarity coming to your mission again. Uma clareza vindo para sua missão de novo. Oh, and for those who have fallen by the wayside, E para aqueles que caíram na beira do caminho. I need to tell you, you are not damaged Eu goods. preciso te falar, você não acabou para você. The thing about the restorative hand of God A coisa sobre a mão restauradora do Senhor is that He makes things better than what they were before. é que Ele faz as coisas melhores do que elas eram antes. The blood of O Jesus sangue de Jesus speaks a better word over you. fala algo melhor sobre você. So I say to every chain of condemnation, Então eu falo sobre contra cada corrente de condenação, every chain of shame and guilt, cada corrente de vergonha. I say fall now. Eu falo agora, cai agora. And I say let your identity Eu digo que a sua identidade be once again restored. seja de novo restaurada And may you strike the e ground que você bata no chão until you believe it with every part of you. até que você creia em cada parte de você. May you strike the ground in worship Que você bata no chão em adoração until every part of your body feels the até truth. que cada parte de você sinta a verdade. Because there's an army rising up. Porque existe um exército se levantando agora. Army rising up. Oh, there's an army rising up. Oh, there's an army rising up. And here's their mission: to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army. Come on, can we declare that? Oh, there's an army rising. There's an army rising. And you're gonna break every chain. Atos capítulo 16, versículo 25, diz que quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, eles começaram a orar,